E essa carência eu colocava em festas, em amizades, né, amigas, pessoas, álcool. E eu fui ali para minha adolescência para esse caminho, buscar preencher esse espaço, né, aquele buraquinho emocional que ficou com essas coisas, situações. Só que eu não sabia ali ainda que esse espaço que ficou, esse pedacinho que tinha em mim, só poderia ser preenchido pela presença de Jesus. Quando ela começa a ter esse entendimento, a mulher tá ali buscando, não acontece, ora e tá ali colocando isso diante do Senhor e nada flui, não tá fluindo, não acontece. Eu acho que é a hora dela falar assim, não, peraí, acho que tem algo que talvez eu não esteja percebendo. Tem algo que talvez eu ainda não tenha dado acesso ao Senhor para ser trabalhado em mim. E a nossa alma, ela é a nossa terra prometida, é a nossa Canaã. Está dentro da nossa alma. E muitas pessoas, enquanto elas estão caminhando ali, talvez elas não vão chegar nunca na Terra Prometida porque elas esqueceram que talvez elas guardaram coisas, dores, traumas, falta de perdão. E elas gerenciam da forma delas a vida delas, só que elas não entendem que enquanto elas não se libertarem e desancorar mesmo a vida dessas dores das profundezas da alma, elas jamais vão conseguir ter uma vida plena que Jesus nos promete. Mais um episódio do Jesus Pode. Chegamos a mais um episódio que a gente ama do Jesus Pode, repleto de bênçãos. Meu Deus, vocês não têm noção da mulher de Deus que eu estou aqui hoje e que ela vai compartilhar. E você que é mulher que está aí do outro lado, não saia da frente da televisão se você tiver, do seu computador, do seu celular, se você estiver no carro, você precisa ver o quanto Deus usa ela para cuidar de mulheres. E você já sabe, né? Esse testemunho, esse conteúdo custou tão caro para a nossa convidada, esse testemunho ser gerado para ela. Mas para você que está aí é de graça. Então já vai lá nas redes sociais dela, começa a seguir, começa a compartilhar, porque você pode ser uma propagadora da mensagem de Deus através aí das suas redes sociais. E você sabe, assim como a salvação é de graça para você, mas custou tão caro aquela cruz para Jesus. E hoje é a sua oportunidade de ter acesso à salvação, a ter acesso a conteúdos lindos através da vida da nossa convidada, da nossa pastora maravilhosa. Olha, a Elise, ela tem cuidado de mulheres, ela é mentora de mulheres, o projeto dela é lindo. Então já começa aí mandando as suas perguntas. Você que quer ser cuidado, já vai lá nas redes sociais dela, que eu tenho certeza que ela tem algo especial e pronto para você. Minha querida, Deus abençoe e gratidão pelo seu sim, viu? Amém. Eu me sinto imensamente grata. A gente estava conversando agorinha, né? Que honra estar aqui nesse podcast, que é um instrumento da glória de Deus, um instrumento de bênção na vida de tantas pessoas. Eu estou muito feliz de estar aqui, lisonjeada de poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história com vocês aqui. Jesus pode. Jesus pode, não é? Você viu como ele pode tudo? Elis, pode. Conta um pouquinho para mim. Hoje você tem um projeto incrível aí que você cuida diretamente, né, de mulheres aí. A gente tem visto algo realmente, você sendo usada por Deus dia após dia. Como que foi para chegar nesse projeto e por que a intenção de cuidar diretamente de mulheres? Então, para chegar até ali, eu queria contar um pouquinho do início do meu testemunho, como é que foi. Eu não venho de uma família cristã, de um lar cristão, né? Então, eu tive uma infância ali um pouquinho conturbada. Meus pais se separaram cedo, no início ali da minha adolescência. E eu, hoje olhando, né, com os meus olhos de hoje, né, com o meu entendimento de hoje, eu vejo que eu fiquei com uma carência emocional ali muito grande. E essa carência eu colocava em festas, em amizades, né, amigas, pessoas, álcool. E eu fui ali para minha adolescência para esse caminho, em buscar preencher esse espaço, né, aquele buraquinho emocional que ficou com essas coisas, situações. Só que eu não sabia ali ainda que esse espaço que ficou, esse pedacinho que tinha em mim, só poderia ser preenchido pela presença de Jesus. E ali, ainda na minha adolescência, por volta de 17, 18 anos, a minha melhor amiga, que é a minha amiga até hoje, ela me fez um convite. Ela me convidou para ir à igreja dela e eu fui. E ali, naquele momento, eu falei, meu Deus,
Eu nunca tinha sentido aquilo, foi algo maravilhoso. Eu senti a presença do Espírito Santo ali. Mas eu não permaneci. Eu voltei para aquilo, eu pensava assim, não, eu tenho que curtir a vida, né? Eu tenho que aproveitar a minha vida, eu sou muito jovem. Mas eu virei aquela visitante da igreja, né? Eu ia na festa, sexta, no sábado, no domingo eu ia lá na igreja. Aí passava mais um tempo, eu dava uma sumida, porque o que eu sentia lá, eu não sentia mais em nenhum lugar. Era aquela presença mesmo, aquele abraço, que era o que eu precisava. Eu sabia que eu encontrava lá, mas eu ficava para lá e para cá. E assim passou muito tempo da minha vida, eu vim, né? Fiquei adulta. E eu precisei me machucar muito, eu precisei quebrar minha cara, né? Muitas vezes, até que eu estava já ali à beira de uma depressão mesmo. E eu tive o entendimento de, meu Deus, o que eu estou fazendo, né? Por que eu estou caminhando em círculo todo esse tempo? Quando eu já sabia onde eu iria encontrar o que eu precisava. E eu lembro exatamente ali, já adulta, já tinha passado muita coisa, resumindo aqui, né? Na minha vida, eu lembro exatamente o culto que eu entrei, disposta a entregar. Eu já tinha entrado em vários cultos, eu já tinha, inclusive, levantado a minha mão, entregue a minha vida a Jesus, mas eu nunca tinha entregue verdadeiramente, né? Todo o meu coração. E eu lembro o dia que eu entrei e eu falei, não. Hoje eu estou entregando, Senhor, toda a minha vida. Faz de novo, me refaz, quebra o vaso, faz de novo. E ali eu tive a oportunidade de realmente ter um novo início da minha vida. Eu comecei a obedecer, eu comecei a deixar Deus trabalhar, tratar mesmo, sabe? Eu brinco que é tirar os carrapichos, né? Tirando um por um. Todas aquelas coisas que eu fui carregando a vida inteira. Eu deixei o Senhor trabalhar em mim. E foi um longo período, mas que eu passei sozinha. E eu acho assim, abrindo um parênteses aqui, eu acho incrível quando a pessoa, a mulher, tem a oportunidade de ter alguém, de ter um líder ou uma mentora, para te ajudar, para pegar na sua mão e falar, querida, calma, vamos conversar, é por aqui, te apontar o caminho, te direcionar e te mostrar, fazer o teu percurso ali no teu deserto ser realmente um pouco mais leve, um pouco mais curto. Mas, infelizmente, eu não tive essa pessoa, então eu tive que cavar o meu poço ali sozinha, eu tive que buscar. Eu passei um longo, realmente, período aprendendo. Eu nunca tinha vivido nada daquilo. Eu, de novo, né, eu não vim de um lar cristão, então tudo para mim era muito novo. Eram renúncias que eu precisava fazer, né, de cada detalhe, as minhas vestes, a forma que eu agia, a forma que eu me comportava. Então, eu tive que mudar os ambientes que eu frequentava, as amizades. De repente, eu me vi sozinha, né? E é um momento em que muitas vezes as pessoas não te veem com bons olhos, elas te criticam, elas não entendem. Eu nem julgo, né? Porque elas não entendem o processo, o momento que você está passando. Mas eu decidi naquele momento obedecer e entregar tudo para o Senhor. E eu gosto de conectar esse momento quando Deus chama Moisés ali para libertar o povo. Sim. Quando Moisés está no caminho para obedecer ao que Deus tinha chamado ele, Deus quase mata Moisés. E por que isso? Porque Moisés tinha negligenciado um mandamento que era essencial ali naquela época, que era a circuncisão do seu próprio filho. Moisés ali, Deus fala para ele, você não vai poder, como que você vai ser o líder dos filhos de Israel se você ainda não me entregou, você não obedeceu? E ali a circuncisão naquele tempo era o sinal da aliança de Deus com o povo. Então, como que uma pessoa seria o líder do povo se ele não tinha o exemplo, se ele não tinha entregue, se ele não tinha obedecido o que o Senhor tinha pedido? Né? Ali os hebreus já tinham recebido esse mandamento desde Abraão. Forte. E o homem que o Senhor escolheu, e ele deu um tempo ali, tinha tido a oportunidade, e ele não havia feito ainda. Então, o Senhor, naquele momento ali, teve um momento na história em que o Senhor falou assim, não, ainda não. Ainda tem algo para você me obedecer, ainda tem algo para você me entregar. Né? E essa parte da obediência, muitas vezes, eu fico pensando, às vezes a gente está já fazendo, né, obedecendo algo que o Senhor já nos chamou a fazer,
Mas muitas vezes a gente ainda não ajustou tudo que precisa ser ajustado na nossa vida, no nosso caráter, né? Na nossa casa. E talvez a gente já esteja lá, com a mão lá, né? E o Senhor está dizendo, calma. Quando a pessoa não passa por um processo de alinhamento, de ajuste mesmo com o Senhor, ela pode até estar servindo ao Senhor. Mas se ela não entregou a circuncisão dela, ela vai estar servindo ao Senhor, mas derramando o sangue da circuncisão que era dela em cima de outras pessoas. Então, esse processo ele é muito necessário. Esse tempo da conversão da alma, né? A gente não pode confundir o momento ali imediato do novo nascimento, que é o batismo, que é um momento marcante, e de fato é o novo nascimento, quando o espírito nasce de novo. Mas existe o processo que é progressivo, da conversão da alma. E a gente precisa ter esse tempo, né? E respeitar esse tempo na vida de cada pessoa. Então, eu passei esse tempo aí buscando, alinhando, removendo e deixando o Senhor trabalhar em mim. E quanto mais eu conhecia sobre Jesus, mais eu me apaixonava. E eu sou uma pessoa assim que eu estou sempre buscando mais, eu quero mais, eu quero mais. E eu me tornei uma pessoa que tinha sede e fome da palavra do Senhor, em aprender, em aprender. E ali eu fui fazer o seminário teológico que a gente tem aqui, fui servir ao Senhor na igreja, em todas as áreas que eu podia, fui aprendendo. E comecei a ministrar cursos de mulheres, estudo bíblico, e fui me apaixonando por ajudar essas mulheres. Porque quando o Senhor nos tira do deserto, Ele não quer só que a gente prossiga para a nossa terra prometida, Ele quer que a gente volte lá, para pegar aquela pessoa que está lá, puxar ela pela mão e trazer ela para fora do deserto dela também. Então, foi isso que o Senhor colocou no meu coração. E ali eu comecei a me aprofundar nisso, a buscar ali ainda, né, em formas de servindo ao Senhor, na igreja, ajudando essas mulheres. Mas aí, o Senhor me conectou de novo com mais um trechinho ali da história de Moisés, que quando o Senhor chamou Moisés, tudo que ele tinha, e o momento que ele está ali, que ele encontra com o Senhor ali na sarça, né, ardente, o que Moisés tinha em sua mão era um cajado empoeirado. Mas quando ele entrega para o Senhor o seu cajado, ele se transforma num instrumento de milagre. Nossa. E é o Senhor nos dizendo, o que você tem nas suas mãos? E naquele momento ali o Senhor me disse, o que você tem em suas mãos? Ali eu já estava fazendo cursos, eu estava fazendo já um curso para mentorear mulheres, mas eu estava aprendendo ainda, eu estava querendo, ao mesmo tempo que eu sabia que em algum momento eu ia entregar isso para o Senhor, eu ainda estava ainda querendo me encher, que era uma sede realmente insaciável. E ali quando o Senhor me questiona isso, né, que eu falava assim, qual é o meu propósito, o que eu vou fazer, né? E ele me disse isso, o que você já tem em tuas mãos. Muitas vezes a gente espera, o Senhor vai me dar algo, o Senhor vai me dar um ministério. Mas o Senhor não precisa nos dar algo novo, um instrumento novo, uma espada nova. Ele quer que você use o que você já tem. E ali naquele momento eu estava cheia de ferramentas, eu estava sedenta por ajudar essas mulheres, para que elas tivessem um caminho mais leve do que eu tive. E foi ali que o Senhor me entregou a minha mentoria, que é Você Reconstruída, que tem sido realmente um instrumento do amor e da graça de Deus. Eu louvo a Deus, porque o que queima no meu coração é justamente isso, poder ajudar, contribuir, encaminhar. Mas eu queria mais. E eu continuei buscando, aí dali eu encontrei a psicanálise. Eu encontrei ali, nem sei se pode falar o nome, mas é do... Pode falar. Pode. É o Instituto Fazendo a Diferença, da Ângela Cirino. Não sei se você a conhece. Ela é maravilhosa, minha mentora. E eu fiquei ali, assim, mais apaixonada ainda, porque ali ela une ciência e fé. Ali o meu mundo, eu falei, meu Deus, é isso. Porque é uma comprovação, né? Muitas vezes, quando a gente está estudando a palavra de Deus, tem coisa que a gente... Até porque é muito profundo, né? As coisas de Deus, o espiritual. Então, quando você une com a ciência, você tem as respostas. Aquilo é um casamento perfeito. E ali eu fiquei apaixonada. E eu fui estudar psicanálise. E eu entendi que ali o Senhor estava me dando ainda mais ferramentas para cuidar, para ajudar essas mulheres com
de forma mais Sim. específica e pontual. E assim tem sido. Eu sou muito grata a Deus, porque o que queima no meu coração é realmente isso. É poder ser um canal, realmente, de Deus na vida dessas pessoas. E eu tenho visto Deus fazer milagres, eu tenho recebido muitos testemunhos. E é isso. Eu louvo a Deus pela oportunidade de poder servi-lo, né? De Que uma lindo. forma tão profunda. Porque, Luzia, muitas vezes a gente pode estar sentado num banco de igreja a vida inteira. A vida inteira. Sabe? A gente se converte, muitas pessoas acham assim, me converti, tá tudo certo. Mas não. A gente fala na psicanálise que a gente, na nossa vida adulta, a gente caminha em cima do solo da infância. Então, tem muitas coisas que a gente tenta trabalhar somente no lado espiritual, mas o emocional, ele está ligado à nossa alma. E a nossa alma, ela é a nossa terra prometida. Né? A nossa Canaã está dentro da nossa alma. Mas muitas pessoas, enquanto elas estão caminhando ali, talvez elas não vão chegar nunca na terra prometida, porque elas esqueceram que talvez elas guardaram coisas, dores, traumas, falta de perdão, e elas gerenciam da forma delas a vida delas, só que elas não entendem que enquanto elas não se libertarem e desancorar mesmo a vida dessas dores, das profundezas da alma, elas jamais vão conseguir ter uma vida plena que Jesus nos promete. Ali, né, em João 10:10, o Senhor nos deixou essa promessa, né? A vida que o Senhor quer nos dar é a vida depois da vírgula. Ali ele diz no versículo João 10:10, eu vim para que tenham vida, vírgula, vida em abundância. Essa vida desse versículo no grego não é o bios, que é de vida biológica. Ela é a vida zoe, que é uma vida plena. É a vida eterna. Mas essa vida a gente só acessa quando eu entrego verdadeiramente as profundezas do meu ser para o Senhor. E muitas vezes a gente está preso na nossa alma. E não só no espiritual, que a gente acha que resolve somente num batismo ou no levantar das mãos ali entregando a vida para Jesus. É algo mais profundo. Eu entendi na psicanálise que é mais embaixo, sabe? É mais profundo. E tem coisas que ficaram guardadas, muitas coisas da infância. A psicanálise trabalha também com o inconsciente. Existem coisas que a gente nem lembra, mas que talvez esteja amarrando a nossa vida de fluir para essa terra prometida, para essa Canaã que o Senhor tem para nós. Então é algo que a gente precisa realmente parar e falar, Senhor, o que mais tem que o Senhor precisa moldar, sabe? Porque... Você ia falar? Eu falo demais. Não, eu tô adorando. E eu não quero cortar, porque, nossa, depois vai dar uns cortes lindos. Deixa eu te perguntar uma coisa. E qual que é o momento da mulher entender, né, que ela está presa e que ela precisa dessa libertação? Então, muitas vezes a gente está ali orando e faz pacto de oração e faz e vai, e ora, entrega, mas existe algo que a gente não tem paz. Muitas pessoas atingem, né, sucesso profissional, financeiro, casamento, né? E elas sempre acham que o sucesso vai ser atingido a partir do momento que eu casar, a partir do momento que eu atingir tal, né, objetivo financeiro ou profissional. E quando elas atingem aquilo, elas continuam sentindo como se estivesse faltando algo. Entende? Ou elas não têm o objetivo de chegar em algum lugar, mas elas sentem aquele buraco dentro delas. Meu Deus. E aí você precisa entender que não é só oração. E entenda que eu não estou falando que não é o poder da oração que pode fazer algo, mas existem coisas que a gente precisa, até mesmo que você peça para o Senhor, mas você liberar esse acesso ao Senhor. Porque a gente fala também na psicanálise que a transformação, ela acontece abrindo a porta pelo lado de dentro. Como que faz isso? A pessoa precisa querer. Ela precisa abrir a porta. Não vai poder ser o pastor, a líder, a mentora que vai abrir para você. E quando essa chave foi perdida? Aí ela precisa encontrar. A chave está dentro dela. Por isso que não vai ter ninguém para te dar essa chave. Eu não posso, quando eu estou ali conversando com uma pessoa, que eu estou
né, tendo um trabalho com ela, eu não posso dar as respostas, eu não tenho como dar a resposta de um problema que é seu, que de repente está no teu inconsciente. Como que eu vou saber? Eu posso te conduzir ao caminho, mas é você que vai precisar acessar essa chave. E muitas vezes essa chave está realmente perdida no nosso interior. E é esse aí o caminho, é de achar a chave para que você possa abrir essa porta da transformação, para que você possa acessar essa terra prometida no teu interior. Porque muitas vezes essa mulher ela já vem de um caminho, né? Sofrido, muitas já passou por um abuso na infância. Exato. E depois numa carência, num excesso de carência, ela acaba se envolvendo com o parceiro errado, ela sofre abuso de novo depois no casamento e separa. Sim. Então ela é sempre aquela busca de algo lá atrás. Eu sempre falo que o nosso estado atual, ele reflete quem nós somos. Uhum. Né? Não tem como, é impossível as ações de hoje não refletir quem nós somos no dia a dia, principalmente no nosso passado. Sim. E a gente acredita que a gente vai dar conta de tudo a todo tempo. Uhum. E aí quando a gente fala essa chave perdida, muitas vezes ela foi perdida em meio à dor, em meio a sangue, exato, em meio ao luto. E para pegar, às vezes é mais fácil querer esquecer e deixar ela lá perdida, porque para eu ter que voltar lá. Exatamente. Entendeu? Eu vou ter que acessar novamente. Exatamente. Aquela sujeira. É esse o trabalho que a gente faz. A pessoa, muitas vezes, ela perdeu a chave porque ela quis. Ela trancou ali uma porta e ela jogou a chave fora. Porque aquilo dali trouxe muita dor para ela. Mas o ponto crucial na psicanálise é trazer esse entendimento. Tem coisas que a gente guarda dentro da gente porque causou muita dor, traumas, enfim. E você acha que tá tudo certo se você não tocar mais naquilo e você deixar ali no porão da sua alma guardado. Só que enquanto você não resolver aquilo, você não voltar lá naquele lugar de dor e trabalhar aquela dor, liberar o perdão para quem você precisa liberar o perdão, você não vai conseguir prosseguir na sua vida. E esse entendimento já é o primeiro passo, porque as pessoas elas ficam presas nessa fala de tipo, eu não quero acessar esse lugar, eu não quero acessar essa porta, está guardado, eu não quero nem tocar nesse assunto. Só que o caminho para a cura só é possível se você volta lá para trabalhar e restaurar tudo aquilo que você deixou guardado. E pastora, qual que é a dor emocional mais comum que você vê nas mulheres que te procuram? E que quase ninguém fala em voz alta. Olha que interessante, tem umas 10 perguntas que o pessoal manda no grupo. Eu sempre esqueço, mas essa eu vou fazer. Olha, as piores dores, assim, e que são muitas delas inconscientes, mas que trazem muitos danos, são as raízes, principalmente a raiz de rejeição. A raiz de rejeição, nós sofremos ela muitas vezes também de forma que a gente não percebeu. Pode ser por um pai, por uma mãe, por uma avó, por uma professora, por uma amiga. E se você carrega aquela dor dentro de você de forma inconsciente, foi o que eu falei ali, você vai sangrar em cima de outras pessoas, independente do que você esteja fazendo, sem saber. Porque a pessoa que foi machucada, ela vai machucar outras pessoas. A pessoa ferida, ela fere. É um sistema de defesa que o nosso organismo cria. Então, eu vejo muito isso. As pessoas vêm sem entender muito bem o que está acontecendo, não conseguem desenvolver relacionamento. E relacionamentos em geral, tá? Não é só amoroso. Uhum. De amizades mesmo. E aí, quando você vai trabalhando ali, volta na história da pessoa, o que aconteceu, é muito comum a gente achar essa raiz de rejeição. E uma mulher que ela quer se destacar e ela tem dificuldade na área profissional e na área pessoal dela, você acha que... Qual é o momento dela buscar ajuda? Eu acho que quando ela começa a ter esse entendimento. Se a mulher está ali buscando, não acontece, ora e está ali, né? Colocando isso diante do Senhor e nada flui, não está fluindo, não acontece. Eu acho que é a hora dela falar assim, não, peraí, acho que tem algo que talvez eu não esteja percebendo. Tem algo que talvez eu ainda não tenha dado acesso ao Senhor para ser trabalhado em mim. Só que muitas vezes as pessoas demoram muito tempo, né, para fazer isso. Elas perdem muito tempo, dando volta ali no deserto delas. E não entrega, assim como eu dei exemplo, né, da nossa conversão. A gente acha que é só o primeiro passo, o segundo passo e pronto, está tudo resolvido. Não é. Tem coisas que a gente consegue tratar
rapidamente, no momento que a gente encontra o Senhor, se converte. Por exemplo, é muito comum a gente criticar, por exemplo, mulheres com a forma de se vestir, né? Tem mulheres que encontram o Senhor, se convertem e continuam se vestindo de uma forma talvez não muito adequada, vamos dizer assim, mas é algo que a gente pode ver, né? Apesar de acabar sendo um alvo de crítica, que a gente não deveria, né? Nós deveríamos ser um acesso ali àquela mulher, abraçar, porque o que está ali na conversão do novo nascimento dela, chega uma hora que o Espírito Santo convence. Mas essas coisas que estão dentro da gente, o nosso caráter, por exemplo, porque do que adianta a gente apontar uma mulher que ainda não se veste como a gente acha que deveria, né? Quando eu ainda não tratei o meu caráter, a minha forma de agir e de ser com as pessoas. Porque a roupa dela, uma hora o Espírito Santo vai convencer, mas o nosso caráter, as nossas dores, os nossos traumas, somos nós que temos que entregar ao Senhor. Amém. Você sabe que a esterilidade espiritual, né? Não sei se você já ouviu falar, a gente tem ouvido muito falar, né? A gente ora por mulheres estéreis que não podem engravidar, mulheres que sofreram, né, em algum momento aí, algum motivo de saúde, ou outras não têm motivo, realmente. Esperam-se no Senhor ali. A Bíblia vai dar exemplo, né, de mulheres que foram estéreis por muitos anos, até que o Senhor mande filhos como Isabel, como Sara. Mas nós temos visto mulheres estéreis espiritualmente, que estão há anos na igreja, que estão há anos caminhando com o Senhor e não geram frutos. Você olha para a vida daquela pessoa, é a mesma coisa. São as mesmas preocupações, são as mesmas reclamações, as mesmas necessidades. A família não desenvolve e ela não consegue trazer fruto do Espírito. O que você me diz disso? Então, Luzia, a gente está vivendo um tempo, uma época em que o foco tem sido outro, né? Deus não está procurando ativismo ministerial. Deus não está procurando mais uma pessoa que vá performar no altar, né? E muitas vezes a gente acha que o líder, a pessoa viver um frenesi ministerial ali vai impressionar a Deus. Mas isso tem pouca relevância, na verdade, para Deus, apesar de impressionar muitas pessoas, né? Mas o Senhor não está à procura de nada disso. O Senhor está à procura, sim, de líderes que possam ser suficientemente fiéis em buscar a palavra dele, em buscar a presença dele, a revelação que vem dele. Eu acho que estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão mais focadas no impressionar, na eloquência. E isso tem gerado essa esterilidade espiritual. Motivação errada. Motivação errada. A santificação, ela não tem a ver com o quanto que eu tenho do Espírito Santo, mas o quanto o Espírito Santo tem de mim. Nossa. O quanto eu busco, eu entrego. Eu acho que isso tem sido algo que tem acontecido muito nesse tempo. E como que funciona hoje a sua mentoria com essas mulheres? A mentoria, eu tenho 2 versões. Tem a versão em grupo, quando eu tenho um grupo de mulheres que preferem, né, fazer em grupo. Mas tem a individual, que é a que eu acho que tem mais resultado. Você consegue ter um lugar seguro, né, onde você pode abrir ali o seu coração. Hoje eu trabalho muito... primeiro foi a mentoria, né, que o Senhor me deu. Mas hoje eu uso muito as ferramentas da psicanálise, que já é algo assim que aumenta mais ainda as ferramentas que eu tenho, a forma de trabalhar com essas mulheres. E ali eu faço um trabalho de um acompanhamento, dependendo do caso. Que tem mulheres que elas querem uma ajuda, uma direção, mas elas realmente não têm nada assim grandioso na história. Então, o período vai ser sempre de acordo com a necessidade. Tem mulheres que querem continuar acompanhando por um período mais longo, mas é isso, é um acompanhamento, ajudando essa mulher a rastrear ali a sua história, o seu interior, o seu passado, a sua alma, para que ela possa acessar o melhor de Deus, essa vida abundante. Qual a diferença de uma sessão de psicanálise para de psicologia? De psicologia? A psicologia trabalha muito o sintoma, né?
Geralmente a pessoa procura um psicólogo, a psicologia para tratar algo que está latente ali. E ali vai ser trabalhado os sintomas, o que você pode fazer para melhorar aquilo, sabe? Os exercícios que você vai fazer para melhorar aquilo em questão, que está te trazendo alguma questão. A psicanálise, a gente trata a causa. A gente não foca no hoje, no sintoma. A gente vai estudar o passado dessa pessoa, principalmente a infância. Porque a maioria, eu diria 99% dos casos, quando a gente vai trabalhando ali, trazendo esse passado, aprofundando, a gente acha o porquê de hoje ela está vivendo uma questão, um problema, ela vive ciclos repetitivos, que foi o que a senhora mencionou, ela está presa enfim, crenças repetitivas, dores, e ela não entende o porquê. E a gente vai trazer esse estudo da vida dela até achar a causa. E qual que é o momento que essa mulher, ela morre interiormente? Quando ela desiste de entregar verdadeiramente a vida dela, essa alma que eu falo, né? Porque o Senhor, ele está buscando esse passo que eu falei, a gente entregar. Ele quer vasculhar essa, como eu disse, né? Eu falo que a nossa alma é a Canaã, que está prometida. Mas se eu não quiser entregar, se eu não quiser abrir esse espaço para que o Espírito Santo ministre, para que ele trabalhe e arranque toda essa dor, todos esses traumas, raízes mesmo, essas raízes precisam ser arrancadas para que a gente possa ser curada, e então transformada pelo Espírito Santo. E quando essa mulher não tem esse entendimento de falar assim, agora chega, eu preciso buscar aonde eu posso ser melhor, aonde eu posso deixar ainda mais o Senhor trabalhar em mim. E aí é quando primeiro ela para de frutificar, né? Que foi o que a senhora falou, e depois ela... E quais são as maiores causas das raízes de rejeição? Geralmente ali na infância, quando a gente vai tratar da infância, são pais e mães que muitas vezes, Luzia, existem casos que foram também inconscientes. A gente fala assim que toda pessoa tem uma história atrás dela. E muitas vezes mães e pais, infelizmente, eles fazem com que os filhos carreguem essas raízes, né, de rejeição, de abandono, de humilhação, enfim, sem saber. Muitos deles tiveram que ser ausentes emocionalmente, talvez trabalhando, fazendo outras coisas, e não puderam estar presentes. Mas a criança, quando ela está em desenvolvimento, ela não entende que a mãe não podia estar ali porque ela estava trabalhando, ela estava fazendo algo que não pudesse estar ali com ela. E isso vira uma raiz de rejeição. Então, é por isso que, inclusive, a mãe dessas pessoas, se ela ouve aquilo, ela fica até meio assim, não, mas eu não fiz nada disso para minha filha. Mas não é intencional. A criança, infelizmente, ela não está pronta para lidar com determinadas situações. E uma delas é a ausência emocional. Quando ela deveria ter ali o pai ou a mãe perto, né, dando o acolhimento ali, o carinho, direcionando, e ela não tem. Esse é o principal motivo ali, que essa pessoa fica com um buraquinho ali, um espaço que pode ser resolvido, trabalhado, e é isso que a gente trabalha na psicanálise, para que, com ferramentas e da forma correta, esse espaço pode ser preenchido, realinhado e curado mesmo. Inclusive, e quando é numa gestação, que a mãe sofre algum trauma dentro da gravidez, essa criança, ela vai lembrar depois? Lembra. Tudo é passado a partir da gestação para o bebê. Então, todo o trauma que a mulher sofre, né, de repente ali no relacionamento, um abandono do pai dessa criança, é passado para essa criança e depois vai precisar ser trabalhado. Porque tudo que a mãe sente é passado para o bebê, e os traumas, as dores também. E qual que foi o caso assim, mais chocante que você atendeu até hoje, assim, que mexeu com você? Não sei se você pode falar, não precisa dar nome, nada, Sim. mas de trazer para a gente sempre assim, entender de restauração. Os casos que mais me chocam são de abusos
sexuais de pai Meu com as Deus. filhas. É o que realmente me choca muito. E tem mulheres que guardam isso uma vida inteira. Elas não conseguem. Às vezes a mãe não sabe. Outro ponto também que eu fico bem, que mexe muito comigo, é quando a mãe sabe. Elas contaram para a mãe no momento que aconteceu e a mãe não reagiu. Ou a mãe não acreditou, ou a mãe não acolheu ali a filha e deixou por isso mesmo. Talvez por medo de perder o marido. Não sei, mas é o caso que mais mexe comigo. Quando a menina conta para a mãe e a mãe não faz nada, não acolhe, protege. não protege, não faz o papel dela, né? E aquela criança ali, ela trava. Ela se sente desprotegida porque a única pessoa que poderia protegê-la não a protegeu. E é um trabalho bem minucioso que a gente faz, porque a gente não trabalha acusando ninguém, nem a mãe, nem o pai. A gente tem que trazer esse entendimento de que a mãe não teve culpa. Ela também teve uma história. A pessoa, quando ela não faz o papel dela, é porque ela também não recebeu isso, talvez, na infância. Né? O agressor também, da mesma maneira. Todo aquele que agride, que machuca alguém, ele também foi machucado. Uma pessoa ferida fere. Então, tem sempre uma história por detrás. Então, tem que trazer todo esse entendimento para a pessoa, até ela conseguir trabalhar isso dentro dela e liberar esse perdão para o agressor, para a mãe, para todas as pessoas envolvidas. Meu Deus, é muito forte, né? É. E qual que é o testemunho, assim, que você mais te impressionou de um resultado? Resultado? Eu sempre fico assim muito feliz com os resultados, porque acho que não tem como, assim, eu nunca vi uma pessoa passar por um processo ali e não ter resultados, porque o primeiro resultado é a satisfação dela. A fisionomia da pessoa muda, ela passa a ter paz, porque ela carregou uma vida inteira como se fosse uma mochila pesada, né, de uma dor que ela nunca pôde abrir para ninguém. E para mim o resultado é sempre ver a pessoa falar assim, obrigada, eu me sinto hoje leve. É como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas, simplesmente porque ela falou, porque a cura vem do falar. Muitas vezes a pessoa é curada já na primeira sessão. Meu Deus. Só dela estar colocando para fora, tirando aquilo de dentro dela. Claro que a gente vai, né, intervir com as ferramentas e tudo, mas ela vai mudando a fisionomia dela à medida que ela fala. É como se ela tivesse aprisionada durante todo aquele tempo, num cárcere mesmo, onde ela não podia colocar para fora e ela carregava aquele peso. Então, é muito satisfatório, realmente. É só Deus mesmo para trazer essa cura. E realmente é o que queima no meu coração, é ver esse momento, de ver essas pessoas, essas mulheres, né, olhando e falando, eu sou uma nova pessoa. Qual que é o momento da sua história que você precisou buscar por cura e que você entendeu que através dessa cura outras mulheres poderiam ser curadas? Foi justamente ali, no meu processo de... Já tinha entregue ao Senhor, já tinha, né, me reconectado, né, com o Senhor, mas eu entendi que eu precisava ir mais profundo. E na minha busca ali, me aprofundando para a minha própria cura, eu tive esse entendimento, né, de propósito mesmo. O Senhor colocou no meu coração de que o que Ele havia feito em mim, toda aquela cura, todo aquele preenchimento, aquela satisfação que eu tinha, que lá na minha adolescência eu buscava em tantos outros lugares, Ele estava me chamando para que eu trouxesse aquilo para outras mulheres também, para ser um instrumento de cura na vida delas. Que lindo, gente. E aqui deixa eu te falar uma coisa. O que acontece quando uma mulher não cura a rejeição, mas tenta seguir em frente normalmente? Ela vai sangrar em todas as pessoas ao redor dela. Ela vai sangrar no casamento dela, ela vai sangrar nos filhos, ela vai sangrar no ambiente, ela vai sangrar servindo ao Senhor e outras pessoas. Você tem alguma mulher da Bíblia que você acha que é esse exemplo? Que foi ferida? Que você lembra? Não sei dar esse exemplo que eu possa falar que estava transbordando isso em outros ambientes. Não me lembro agora. Tá.
A fé cura tudo ou existem dores que precisam ser enfrentadas com responsabilidade emocional? Com certeza, existem dores que precisam ser curadas com responsabilidade emocional, junto com a sua fé. Eu me apaixonei pela psicanálise justamente por isso, porque eu pude unir os dois e ver realmente as duas coisas caminhando juntas. Lógico que vão ter momentos que só com a fé da pessoa que ela vai conseguir, inclusive, olhar para trás e perdoar um agressor, um pai que a abusou, por exemplo. Então, eu uso muito da minha fé dentro da minha mentoria. Eu trabalho muito em cima da fé, fazendo a pessoa entender também sobre a obediência ao Senhor, sobre a obediência aos mandamentos do Senhor e o que Ele espera de nós. Porque muitas vezes só o emocional, olhar só para o emocional, a pessoa não consegue. Tem que ter realmente essa obediência ao Senhor. E o psicológico das pessoas nessa loucura do dia a dia, ele fica muito abalado. Porque o cansaço em si, ele já nos abala. Né? Tanto é que Deus deixa ali o descanso, ele deixa claro, ele cria um mundo e descansa. Sim. O Senhor é incansável. Ele é o único que não precisaria descansar, mas ele descansa para que fique o exemplo do descanso. Porque o dia a dia, a correria do dia a dia já nos abala emocionalmente, é normal. Né? Já tem uma pressão psicológica muito grande. Sim. Quando vai para a mulher, ela tem a multitarefa. É impossível uma mulher ela trabalhar uma coisa só. Ela já nasce ali com multitarefa. É telefone, é filho, é mexer na panela, é cuidando, é preocupada, lidando com o marido. Então, ela tem muitas funções ao mesmo tempo. E nessa questão de muitas coisas e muitas afazeres, ela acaba se colocando de lado. Né? Porque as prioridades dela vai ficando por último. A gente vê quando a gente é mãe. Até então, você saía, viu uma roupa bonita, você comprava uma roupa para você. De repente, quando você é filho, você começa a olhar, você vai olhando, você vai repetindo as roupas e você cada vez mais investindo no filho. Sair para comprar tal coisa para mim, voltei com uma sacola de roupa para criança. Isso é automático que vai acontecendo. E as pessoas não têm noção. E aí você olha e tem muito aquela questão, mas o que vão pensar de mim? A gente tem um trabalho do Tranco e do Bem da Sobrancelha nas comunidades e a gente escuta muitas histórias e vê muitas mulheres com situações diferentes. Mulheres que saem de casa para ser modelo, né? Então a gente leva para a comunidade todo o trabalho que a gente tem na loja, de todos os tratamentos faciais, é onde as treinadoras vão até ali junto com a equipe para treinar e atender essas mulheres. E aí você começa a perguntar para elas, mas por que faz tanto tempo que você não faz uma sobrancelha? Por que faz tanto tempo que você não faz uma higienização na sua pele? Né? Você tem aí os traços tão bonitos. E aí as mulheres começam a relatar. Porque eu até tinha. Uma menina me deu no salão que eu até poderia ir lá. Só que daí o outro passa e fala lá, tá passando necessidade em casa, mas está no salão. Então começa o senso de julgamento. Sim. Não tem dinheiro para comprar o leite, mas tem dinheiro para pagar uma unha, tem dinheiro para fazer uma sobrancelha. E muitas vezes essa mulher ela não está nem pagando por aquele valor, mas ela já é julgada por aquilo. Então ela vai colocando essa necessidade, essa prioridade do lado. E como aquilo que a gente falou, quando a pessoa olha para aquele espelho, ela começa a se ver, ela começa a se desgostar, ela não se sente útil. E a gente tem casos assim de mulher que a gente tem o nosso centro de treinamento onde a gente atende também gratuitamente muitas mulheres, e quando essas mulheres iam até lá no início, chegava em casa casos de abuso, de ter apanhado do marido, porque usou o dinheiro do leite para pagar ônibus, para pagar condução. E aí a gente viu a necessidade que a gente tinha de levar esse projeto até a comunidade para atender essas mulheres. Sim. E ali a gente começou a ouvir de muitas histórias. Mulheres que tinham sido abusadas, que fazia muito tempo que não olhavam no espelho. E quando fazia a sobrancelha, a gente tirava o espelho, ela voltava a se ver. E as lágrimas começavam a descer. Então a sensação não é de estar com uma sobrancelha bem feita, mas é de se ver novamente, é de se sentir importante novamente. Então a gente está falando o quê? De um emocional restaurado. São poucos minutos que fazem a diferença. A importância da gente entender que toda profissão ela precisa alinhar a pessoa para fazer com que ela volte a se ver como ela é. E como ela é? A imagem e semelhança de Deus, que foi assim que Ele nos criou. Foi assim que Ele nos fez. Né? Que é onde hoje a gente vê, tem aquele livro que eu gosto muito, Ative Seu Cérebro, né? de Carol Dweck, não é isso? E o Caroline Life. Agora eu fiquei na dúvida, Caroline Life. Também. Né?
E ela traz a neurociência baseada na palavra de Deus. E ela Sim. mostra muito isso, entendeu? Qual que é a importância do nosso estado emocional estar alinhado do que vamos fazer. Porque é muito sofrimento em cima de sofrimento. E aí a maior dificuldade das pessoas reconhecer que precisa de ajuda. É. E qual que é a sua sugestão para essas mulheres que não reconhecem que precisam de ajuda? Que elas acreditam ou não, elas têm certeza, você aí, né? Você tem certeza que você dá conta de tudo. Eu acho que é ter esse entendimento, como você falou, né? Se nós não precisássemos de descanso, de olhar para nós mesmos, de ter esse tempo de cuidado, né? Individual, o Senhor não teria nos deixado esse ensinamento, né? Esse mandamento do descanso, deixado um dia de descanso. Ele descansou, ele criou o mundo e ele descansou. E a palavra descanso também está conectado a isso, né? De você falar assim, qual é a minha necessidade agora? Será que eu preciso realmente fazer tudo que eu estou fazendo? Né? Como eu falei, a gente vive também numa época de ativismo. A mulher entendeu que ela só é útil se ela estiver fazendo algo, se ela estiver entregando algo. Então, existem estações, né? Eu falo sobre isso, que a gente vai precisar ter a sensibilidade de entender qual é a estação que nós estamos. Se o Senhor nos chama a uma estação de descanso, eu, por exemplo, nesse momento eu estou vendo uma estação que eu dei uma desacelerada. Porque é necessário. Porque para a nossa saúde emocional, mental e a espiritual também, nem sempre a gente precisa estar colocando a mão em tudo. Nem sempre a gente vai precisar fazer tudo que a gente está fazendo. Existem mulheres, né? Hoje é tão comum mulheres serem ativas, empreendedoras e fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, ter o ministério. Só que chega uma hora que você vai precisar colocar ali, olhar ali para a tua lista de compromissos e de responsabilidades que você tem e falar assim, peraí, será que o Senhor está aprovando tudo isso aqui que eu estou fazendo? Ou eu estou fazendo porque eu acho que o meu valor está nisso aqui? Eu estou fazendo para ser validada por alguém, por pessoas? Eu estou fazendo para que as pessoas achem que eu estou sempre sendo útil, estou sempre ocupado o tempo todo? Então, a gente precisa rever os nossos conceitos o tempo todo, entender o que é uma prioridade. Às vezes, o Senhor vai nos chamar a desacelerar, tirar a mão de certas coisas para olhar com mais amor e cuidado para nossa casa, para nossa família. E muitas vezes vai chamar para que a gente olhe com mais cuidado também para nós mesmos. Olhar no espelho, olhar no fundo lá do seu olho e dizer o que eu preciso nesse momento. Porque muitas vezes a gente pode cometer um engano de achar que até para servir ao Senhor, a gente precisa entender se é o que o Senhor tem para a gente naquela estação. E tá tudo bem se não for. Tá tudo bem se a gente tiver no momento de descansar e falar, eu preciso de um tempo. Eu preciso respirar, eu preciso olhar para mim com mais cuidado, eu preciso cuidar de mim com mais cuidado. E para isso a gente precisa ter um pouco mais de tempo. E sabedoria, né? De entender essas estações. Eu falo que a mulher, ela tem a tendência, né, ela é muito proativa, né? Sim. E a gente tem aí o exemplo da proatividade de Sara. Né? Ela tinha uma promessa, né? Ela tinha uma promessa de qual ela geraria ali, né? De que Isaac seria ali o pai ali, Abraão seria o pai de uma grande nação, e através de Isaac tudo isso iria acontecer. Mas ela não soube Todos esperar. os planos dela seria através do filho gerado por ela. E ela, por falta de entendimento, isso que você acabou de falar, não sabendo esperar, por achar que estava demorando demais, o que ela fez? Ela foi querer ajudar a Deus. Ela foi botar a mão, né? Ela foi botar a mão. E aí ela antecipa isso e ela acredita que é responsabilidade dela como esposa trazer esse herdeiro, trazer esse fruto que até então ela acreditava promessa, que ia, né? assim, fazer essa promessa cumprir. Então, a solução seria o marido. Então, ela traz a escrava, ela traz Agar. E eu acredito que Agar seja aquela mulher que a gente falou que foi ferida, Olha aí, é verdade. né? Que foi rejeitada, Foi que foi rejeitada. usada, depois desprezada. Ela não tinha nem como dizer não, né? Exatamente. Então, ela obedece a sua serva, ela se dispõe a ajudar Sara, ela se deita com Abraão, vem Ismael, e de repente ela ferida,
ela muda todo aquele senso de uso, vem aquele instinto de provocação, ela começa a irritar a Sara, ela entra num confronto e aí ela é mandada embora. Então, olha a situação, né, que a gente vive nos dias de hoje, por causa de uma imprudência que aconteceu lá atrás. Que não soube esperar, obedecer. Exatamente. E crer, né? Muitas vezes, o exemplo da Sara realmente é um exemplo muito pontual, porque ela estava achando que ela estava fazendo algo para chegar na promessa dela, né? E, no entanto, ela atrapalhou tudo. Não, ela né? tinha certeza, né, que ela iria ajudar. E aí ela dá o jeito dela, só que quando nasce o filho, gera junto um ciúme. E ela entende, não, mas não é meu, é só dele. É só dele. E duas mulheres que eram amadas pelo Senhor, porque o Senhor fala e visita, o anjo visita Agar no deserto, né? Ele dá um destino àquela mulher, mas não precisava ser daquele jeito, daquela forma. Ele não deixa de realizar a promessa na vida de Sara, porque Isaac vem. Mas hoje a gente vive uma situação, né? O mundo sofre a consequência de dois irmãos que optaram por lugares e territórios diferentes. Então a gente precisa entender que o não esperar em Deus, em não estar com uma consciência sã, né, e direcionada por Deus e saudável, a gente pode estragar os planos de Deus para a nossa vida. E não que a gente não viva, que a gente atrasa, mas as consequências disso é muito sério. Vem desalinhado com o que Deus tinha. Porque se Sara tivesse esperado em Deus e não tivesse buscado a serva, a escrava para ajudá-la nesse momento, teria sido tudo diferente. Ela teria tido uma família com muito mais tranquilidade, sem ter trazido esse problema para a casa dela. Então, no momento nosso de aflição, a gente acaba criando problemas que o Senhor não daria para nós. Ele nos ajuda a resolver, ele resolveu o problema ali. Mas não precisava passar por aquilo. Então, tem situações que a gente passa que não precisaria passar. Sim. Porque queremos dar uma mãozinha para Deus. Exatamente. Imagina o que ela passou, o problema ela trouxe para ela mesma, né? Porque imagine ali, né, depois que Ismael nasceu e tal, ela deve ter voltado em si e falado, meu Deus, o que eu fiz? Que merda que eu fiz, né? Meu Deus do céu, por que eu fui fazer isso? Por que eu não esperei? Por que eu não orei? Por que eu não obedeci? Por que eu não parei, né? Para ter é um discernimento mesmo. Porque é o que eu disse, muitas vezes a gente vai achar que o certo a se fazer vai ser sempre o ativismo, vai ser sempre colocar a mão, vai ser sempre fazer e fazer. E muitas vezes o Senhor está nos chamando a parar, olhar com calma para nós mesmos e deixar Ele continuar trabalhando em nós, porque a nossa santificação ela é eterna, né? Exato. Nós nunca vamos chegar num lugar de perfeição, perfeito só o Senhor. Então, vão ter momentos que o Senhor vai nos chamar a desacelerar, a falar, deixa eu ter um momento aqui com você, deixa eu continuar trabalhando, daqui a pouco você está pronta de novo e você volta, né? É isso, eu creio muito nisso. Obedeça, né? E quem nunca, né? Quem nunca Exatamente. foi uma Sara que falou antes da hora, que compartilhou de um sonho e no momento de orar já foi lá querer discutir algo com o marido. Então, eu creio que realmente é isso, é estar alinhado com o que o Senhor tem. Sim. Gente, como passa o tempo, meu Uau. Deus, a gente está nos últimos minutos finais e eu queria, pastor querido, eu queria te dar um presente. Ai, meu Deus. As sobrancelhas é uma marca ao qual o Senhor tem nos abençoado. Que bem. Já estamos aí em 6 países, Brasil, Argentina, Bolívia, Portugal, Espanha, agora implantação aqui nos Estados Unidos, caminhando também para o Paraguai. Uau. E o Senhor tem feito grandes coisas através dessa marca, né? São mais de 13 milhões de clientes atendidos, ao qual nós temos levado a palavra de Deus através do empreendedorismo, onde nós temos cuidado, tocado em mulheres de várias nações, em vários lugares diferentes e situações diferentes. Então, que você possa estar intercedendo por nós. Amém. Onde nós estamos chegando aqui, nós temos uma linha completa de produto também. Aqui tem alguns presentes para vocês. Nosso sabonete facial. Obrigada. Tem os nossos gloss. Tem o meu devocional do empreendedor. Ai, que a gente fala assim que são 40 obrigada. mensagens de reflexões. Sua casa e sua empresa é o seu maior ministério. Então, o Senhor continue usando essa empresa. Amém. Que eu tenho certeza, como você falou, né? Muitas vezes a mulher vai entrar aqui para achar que vai fazer uma simples sobrancelha e ela vai sair conectada com o que o Senhor tem para a vida dela, com o que o Senhor pensa sobre ela e como o Senhor a vê.
Eu declaro assim que não serão 6 países, mas serão muitos e muitos e muitos. Aleluia. O Senhor vai prosperar em nome de Jesus Amém. ainda mais Amém. as sobrancelhas. Amém. Muito obrigada, adorei. E é um presente mesmo de Deus. E daqui a pouco nós vamos marcar um tempo para cuidar, né, das nossas pastoras que têm vindo no Jesus Pode. A gente quer honrar a vida de vocês com essa semente de serem as nossas primeiras pessoas atendidas aí dentro da loja, que em nome de Jesus já vai estar pronta. Já tem data, não? Então aí eu acredito que mais uns 2 meses a gente consiga finalizar toda a obra, colocar Em nome de isso Jesus. Vou estar orando. Tá implantando. Vamos estar orando por isso. E somos muito gratos, né, por tudo que Deus tem feito e pela sua vida, que o Senhor possa continuar te dando essa graça, esse dom de cuidar, de ministrar na vida Amém. das mulheres, de trazer mulher posicionada, né? As mulheres posicionadas são mulheres que realmente agradam o coração do Senhor. Sim. E aquilo que você falou, posicionada no lugar que o Senhor tem para ela. Se é um momento de descanso na casa dela, cuidando do lar, cuidando dos filhos, do esposo, que elas entendam esse momento. Se é trabalhando, que elas entendam, mas independente do lugar qual o Senhor tem para elas, é no centro da vontade de Deus, para ministrar a palavra, para levar. Por isso que ele traz aquela reflexão, né, que a mulher sabe, ela edifica o lar. Né? Porque nós temos o poder de edificar, nós temos o poder de derramar, nós temos o poder de lançar, de gerar. É isso. Né? E esse privilégio o Senhor só deu para a mulher. Exatamente. Nós somos as auxiliadoras, né? Do homem, mas nós temos esse poder de gerar. Então eu falo que eu tenho orado muito para que toda comparação, que a comparação entre as mulheres traz esse sentimento, né, de será que eu tô parada, eu não tô fazendo o que eu deveria estar fazendo, tá todo mundo avançando, eu tô ficando para trás. Então eu oro para que mulheres estejam alinhadas com o propósito de Deus para a vida delas, que elas consigam se olhar no espelho com paz, tranquilidade, discernimento da estação que ela está vivendo. Amém. É isso que a gente está precisando para esse tempo. Amém, minha querida. Deus abençoe. Amém. E você, eu não falei que ia ser incrível, um tempo precioso. Já vai lá seguir e ver as redes sociais dela. Que benção. Já começa a acompanhar, com certeza você já está seguindo, compartilhando essa mensagem, sendo uma propagadora da palavra de Deus, de tudo que Deus tem feito através da vida da Elis. E eu tenho certeza que esse derramar pode ser também através da sua vida, porque ele fez na vida dela, fez na minha vida, e Jesus pode fazer na sua, aí em casa. Deus abençoe. Amém. Até o nosso próximo programa.